Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Iniciativa Geek. Meu nome é Walter e eu estou falando para todo o universo conhecido e desconhecido. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um filme que fez parte da minha infância, O Noviço Rebelde. E por que eu escolhi falar desse filme? Sou um grande fã dos Trapalhões, possivelmente é o maior grupo de comédia da história do Brasil, né? Que fizeram parte aí de várias gerações, né? É um grupo que fez sucesso na televisão e no cinema, lançando vários filmes de sucesso, né? Eu gosto muito, por exemplo, do Cangaceiro Trapalhão, dos Saltimbancos Trapalhões, entre várias outras produções. E O Noviço Rebelde ele foi o primeiro filme lançado depois que, né, infelizmente, perdemos o Mussum e o Zacarias. Né, e teve um tempo, né, que os filmes dos Trapalhões eram filmes que teve um período ali, final dos anos 70, anos 80, que as pessoas iam muito aos cinemas ver os filmes dos Trapalhões. Era aguardado, né, enquanto, como a gente aguarda os filmes de super-herói ali, hoje, né, naquele período, tinha os lançamentos dos filmes dos Trapalhões. E, né, o Zacarias nos deixou primeiro e um tempo depois o Mussum, né, e depois ficou uns anos, né, sem ter um filme dos Trapalhões e teve esse retorno, né, do Um Noviço Rebelde com o Renato Aragão e o Dedé Santana, né? Então, o Didi aí numa nova aventura e foi um filme que fez muito sucesso, né? Depois acabou que o Didi lançou outras produções para cinema ali entre o final dos anos 90 e a primeira década dos anos 2000, foi lançando várias produções e ele também retornou à televisão brasileira. Né? Acredito que muitos de vocês vão lembrar ou cresceram assistindo a Turma do Didi. Né? Eu acredito que muito disso aconteceu por causa do sucesso do filme O Noviço Rebelde, que para mim ele é o melhor filme do Didi, do Renato Aragão, pós-Trapalhões. Né? E como o próprio nome já deixa claro, é meio que uma paródia a Noviça Rebelde. Né? Obviamente que não entendo como uma paródia, seguindo mesmo a mesma ideia das produções americanas. Né? Não é no sentido apertam os cintos, o piloto sumiu, todo mundo em pânico. Não, tem ali suas influências, mas é um filme, né, ainda com aquela pegada do Trapalhão Didi, né? Então ele tem uma sinopse, uma premissa simples, né, de um personagem, né, que ele é ligado, né, ao noviço, né? Na verdade não é não é pelo noviço, mas é ligado à igreja e ele acaba indo parar numa casa para cuidar de umas crianças, né? E aí vai arrumar mil e uma atrapalhadas, né? Aquele tipo de filme, acho que vocês conhecem, né? De comédia ali, humor físico, mas é muito interessante porque tem um elenco de destaque, né? Como o Tony Ramos e a Patrícia Pilar, né? Que são, é, é, foram e continuam sendo dois grandes nomes, né, da televisão, da teledramaturgia, e várias participações, né? Tem a Sandy Júnior, o Gugu faz uma participação especial no filme, entre outras personalidades. Mas esse foi um filme que passava bastante na TV aberta, junto, obviamente, com outras produções do Renato Aragão, de filmes clássicos dos Trapalhões, mas é um filme que tem momentos bem emblemáticos, né? Desde a Sandy Júnior cantando em alguns momentos do filme, até algumas sequências um pouquinho mais dramáticas, né? Entendam dramáticas
num contexto de filme familiar, mas ainda assim que são bem lembradas, algumas piadas também de humor físico, e foi um filme que realmente eu assisti e reassistia com muito gosto quando era criança, e depois, como eu falei, né, ele lançou outras produções, mas eu acho que foi meio que enfraquecendo, né, toda essa proposta que, né, estava se desgastando, né, infelizmente se desgastou ao longo dos anos, né, mas ainda assim é um filme que eu guardo aí com muito carinho, com muita nostalgia, porque eu assistia bastante e obviamente eu quero depois falar sobre alguns outros clássicos aí dos Trapalhões, porque eu acho que é muito interessante, porque eles fizeram, né, eles tiveram muita influência de produções, como eu falei, não era a primeira produção no sentido de paródia, né? Você teve filmes zoando Star Wars, Planeta dos Macacos, se não me engano, é os Trapalhões no Planalto dos Macacos, o Mágico de Oroz. Então tinha bastante influência ali, funcionava muito, era bem divertido essas produções, né? E comentem aí embaixo, vocês assistiam o Noviço Rebelde quando passava na TV? É um filme que vocês achavam divertido, que era engraçado, ou não, vocês não curtiam, não gostavam? Qual que vocês consideram o melhor filme dos Trapalhões? E, né, o filme pós os Trapalhões, tem algum filme que vocês consideram legal? Eu lembro que ele fez, né, depois ele começou, né, após o sucesso do Noviço Rebelde, teve, acho que o Trapalhão e a Luz Azul, teve aquele, o Fantasma, acho que o Simão, o Fantasma Trapalhão também veio depois, e foi o Cupido Trapalhão, né, e começou a lançar outras produções, que essas realmente, em comparação aos filmes com o quarteto, são bem, não é um quarteto fantástico, né, os Trapalhões são, né, em comparação, são produções bem mais fracas, né? Mas eram filmes que atraíam um público grande, né? Muitas crianças, né, iam assistir e tal. Eu acho que foi interessante isso também, porque eu acho que foi um retorno aí de um público infantil ao cinema nacional, né? Sempre foi muito importante, que hoje me parece que está se enfraquecendo, né? Embora tenha algumas produções, acho que até em relação a animações brasileiras, né, que vêm sido lançadas nos últimos anos, mas eu acho que seria legal que tivéssemos, né, produções com essa pegada infanto-juvenil, né, de comédias, de aventuras, né, acho que seria interessante, porque realmente os Trapalhões eles eram destaques, né, dentro desse escopo aí, né, durante muitos anos, e depois isso foi enfraquecendo, né, e tal, né, como eu falei, né, com a perda aí de alguns membros do grupo, né, mas tem tantos artistas, né, e pessoas relacionadas ao entretenimento que poderiam realizar novas produções de qualidade, né, não necessariamente um novo filme, né, um novo Trapalhões, não isso, né, mas, né, um novo filme, novas produções que tragam, né, essa influência, essa energia, vamos dizer assim, que era muito interessante, era muito divertida, e que a gente via, né, não apenas, né, nos Trapalhões, mas em outras produções também acabaram tendo essa influência naquele período, e até produções internacionais, né? Eu lembro, eu começar a falar umas coisas aqui que não tem nada a ver, mas vocês conseguem ver, até encontrar aí um vídeo do encontro, né, dos Trapalhões. Isso aconteceu na TV, né, dos Trapalhões com o Bud Spencer e o Terence Hill, né, que são dois atores também que ficaram conhecidos, né, por filmes, estrelaram faroestes, filmes de comédia e ação, e tinham certas similaridades, né, com os Trapalhões, né, com o uso do humor físico, das sequências de ação, do lado cômico, né? Então era interessante ver essas produções
e que realmente tiveram um desgaste aí ao longo dos anos, mas que eu ainda acredito que dá para ter uma revitalização, mas comentem aí embaixo, né? Vocês gostam, né, desse tipo de produção, esse tipo de filme ou não? Realmente deixa isso aí para os anos 80, 90, deixa lá, comentem aí embaixo. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Caso você não tenha gostado, pode aí embaixo do seu não gostei, mas comente por que raios você não gostou do vídeo. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho, tchau, tchau. Valeu. Obrigado, 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 obrigado. Até a próxima. Valeu!